Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Tratar de um tema importante. O nosso projeto IRPF não é para quebrar galho. Nós defendemos que para fazer imposto de renda de forma competente é necessário que tenhamos competência para fazê-lo. Que não é só preencher uma declaração. Não é só preencher a declaração. Nós temos que ter conhecimento para poder fazer isso. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Hoje nós trataremos sobre quais são os rendimentos que eu devo declarar no imposto de renda. Então tem muitas dúvidas aí todos os anos, né, sobre eu declaro isso, eu declaro aquilo. Vamos falar aqui do que fala a legislação, tá? O que a legislação ela versa sobre rendimentos, que aí geralmente quem é contador sabe quais são os conceitos de renda, né? Quando é que eu reconheço uma receita, quando é que eu reconheço uma despesa, quando é que se incorre numa despesa. Então nós temos que efetivamente discutir sobre isso, tá? Tem gente que vai falar assim, mas isso aí ninguém declara. Nós temos que reconhecer que tem muita coisa que não se declara. Tem gente que não declara aquilo que efetivamente deveria. Mas, como eu sempre falo para as pessoas que conversam sobre imposto de renda, aquela história de que nunca aconteceu, pode ser que a qualquer momento comece a acontecer. Até porque a Receita Federal está se aparelhando, né, com instrumentos para efetivamente chegar e começar a cobrar aquilo que está escrito na legislação. Então tem gente que pensa que porque eu nunca vi ninguém ser pego, e aí nos últimos anos você tem visto pessoas que inimaginável, você fala assim, essa pessoa faz isso há décadas até e nunca caiu em malha, ficamos às vezes até aborrecidos, né? Por que essa pessoa sempre fez isso errado e nunca aconteceu? Calma, isso aí é processo. Isto é cruzamento de informações, né? E as informações estão cada vez sendo mais cruzadas para que efetivamente possa se chegar num cruzamento. Nós, enquanto contribuintes, não gostamos disso. Só que eu, particularmente, quando eu vejo que as coisas estão sendo cruzadas, para mim é melhor, porque aí eu consigo efetivamente convencer através da dor ao meu cliente a acreditar naquilo que eu falo. Porque essa história de que nunca aconteceu atrapalha muito quando você vai trabalhar de forma correta, né? Quando você efetivamente está tentando organizar a vida do trabalhador, né? Porque eles sempre dizem assim, mas o fulano de tal faz isso e não dá problema. Aí começou a dar problema para muita gente. Então nós temos que efetivamente começarmos a trabalhar dentro da legalidade, dentro daquilo que é o correto, tá? Para que o nosso cliente não tenha problema, né, futuro, tá? Então nós vamos, falar aqui sobre quais os rendimentos devem ser declarados, porque todo ano nós temos vários contadores, vários colegas contadores que pegam clientes, aí me ligam e falam assim, olha, o cliente tem tal rendimento, o cliente tem tal acréscimo patrimonial, aí começa as justificativas, né? Eu falei na terça-feira, eu tenho que parar de me preocupar em tentar resolver um problema insolúvel do meu cliente e começar a me preocupar em fazer a coisa certa. Aquilo que efetivamente eu tenho que fazer, aquilo que efetivamente eu tenho que declarar. Tá? Então vamos falar aqui sobre algumas particularidades, algumas peculiaridades de alguns rendimentos
que deveriam ser declarados como rendimentos e simplesmente são ignorados pela maioria das pessoas que fazem a declaração, né? Então, o nosso projeto IRPF não é para quebrar galho, todas as terças e quintas, a partir das 9 horas da manhã, né? E aí eu queria saudar a todos os novos colegas contadores que estarão ao vivo ou passarão a posteriori neste canal e pedir para que nós possamos crescer e levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Parabéns por estarem aqui dispostos ao conhecimento. Então, contadores, aqui conversamos sobre como faturar mais de 10.000 todos os meses só com imposto de renda de pessoa física. E eu sou Marco Macedo, contador, professor há quase 30 anos, especialista em planejamento tributário e imposto de renda de pessoa física. E contador, você sabe quais são os rendimentos que devem ser declarados na DIRPF anualmente? Então nós vamos analisar quais os rendimentos devem ser lançados na declaração de ajuste anual, né? E não é uma aula de imposto de renda, tá? Vamos só bater um papo para analisar alguns dos rendimentos, né, das rendas e dos proventos que devem constar na declaração do imposto de renda, na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de proventos de qualquer natureza, tá? Que todos os anos nós somos obrigados a informar, né? Quem é obrigado, né? Quem está dentro das regras de obrigatoriedade. E eu defendo que o imposto de renda deveria ser feito por todo mundo, porque tem muita gente que não é obrigado a declarar, mas também tem dificuldade de comprovar a renda, e o imposto de renda é uma forma, a declaração de imposto de renda é uma forma de você ter uma renda comprovada para qualquer efeito que você tenha, para fazer um aluguel, para abrir uma conta no banco, fazer um empréstimo, fazer o que você precisar. A declaração de imposto de renda também é um instrumento legal para você comprovar a sua renda. Somente quem trabalha com rendas não formais, tá? Então, nós vamos tratar disso aqui. Então, todos os anos nós temos muitas perguntas de contadores sobre os ganhos realizados durante o ano calendário dos seus clientes e se são ou não obrigados a declarar, tá? A primeira informação que eu tenho que saber: acresceu o patrimônio? Se acresceu o patrimônio, obrigatoriamente eu tenho que lançar esse valor como rendimento, tá? Eu tenho que lançar esse valor como rendimento. Porque tem uma frase que eu sempre digo para os meus alunos dos cursos de imposto de renda, nesse Brasilzão: ninguém ganha dinheiro para pôr no buraco. Tá? Ninguém ganha dinheiro para pôr no buraco. Eu até falei em uma live dessa que tem um vídeo, né, que eu tenho até que baixar esse vídeo para subir, que é sobre a corrupção. E era uma historinha, né, de um camponês que tinha um mercadinho. E aí ele tinha alguns animais. E os animais foram corrompidos. E o cachorro, que era o líder do negócio, ele enterrava o dinheiro. Só nesse caso. Agora nós que trabalhamos para ter o nosso dinheiro, para receber a nossa renda, ninguém vai pôr no buraco, ninguém vai deixar esquecido. Nós vamos utilizar isso no nosso dia a dia. Alguns vão utilizar como despesa, a maioria usa o cartão de crédito, alguns vão investir em bens e direitos. Tá tudo certo, né? Então um dia um amigo falou que tinha um cliente dele que ele ganhava bem. Ele mesmo ganhando bem, né, um valor alto, ele só recebia dinheiro de, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês, né? Bicos. Sabe o que é bico? Não, eu faço um trabalho esporádico aqui, um esporádico ali, né? E aí ele falava assim: não, ele só faz bico. Então acho que por isso ele não tem nem que declarar, porque não é renda formal, né? E aí eu comecei a questioná-lo, né? Mas será que por ser bico ele não deveria declarar mesmo? E aí ele começa a falar assim: não, Marco, mas por quê? São rendas, não são rendas regulares. Tem mês que ele faz um valor pequeno, outro ele faz um valor altíssimo, e fica
naquela inconstância, né? É só bico mesmo que ele faz. E aí eu pergunto, o que ele faz com esse dinheiro? Ah, ele comprou um carro, ele está financiando um apartamento, ele tem viagens, ele tem uma série de gastos mensais. A maioria dos gastos é via banco, via cartão e tudo eletrônico. E aí eu pergunto, será que a justificativa, né? Geralmente fala assim, não, mas a Receita não tem conhecimento disso. É dinheiro que ele pega na mão ali. Sim, mas aí ele lança no banco, ele transita pelas coisas, ele compra bens, aí vai comprar um carro, tem que ter uma nota fiscal no nome dele, para que seja comprovado, é uma nota por veículo. Ele tem cartão de crédito, movimentação. O fisco já tem conhecimento dessa movimentação financeira, bancária, que agora, ultimamente deu uma polêmica. Mas agora não tem mais sigilo bancário. Para mim nunca teve. Até porque os bancos têm que se reportar ao Banco Central. E aí fica aquela história, não, mas agora que foi anunciado, agora que a Receita Federal disse que foi anunciado que vai ser cruzado. Mas tem um limite de R$2.000. Eu particularmente não acredito em limite, porque tudo é rastreado. Tudo é rastreado. Então tem que parar com essa história de nunca aconteceu. Começou a acontecer. E as pessoas falam assim, poxa, mas eu sempre fiz assim, mas sempre fez errado. Então se você sempre fez errado, a Receita pode te chamar nos últimos 5 anos para que tu conserte o erro que tu fizeste. Outra pessoa disse que tem uma movimentação em conta bancária volumosa, tem acréscimos patrimoniais, uso de cartões de crédito, e afirmou que ela não precisa declarar por não ter nenhuma renda. Ou seja, ela não tem renda. Eu falei assim, mas como é que tu paga teu cartão? Como é que tu paga a faculdade? Como é que tu comprou teu carro? Não, isso aí eu ganho na minha família. Eu recebo da minha família. Isso é renda. Ou é provento de qualquer natureza. Se não é do trabalho, não é do capital, é provento de qualquer natureza, que eu tenho que informar da declaração. Então isso aí, ele tem que ter um tratamento específico. Ele tem um tratamento específico. Se você recebe da sua família, se você recebe um valor que não é fruto do seu trabalho, não é fruto do seu capital, isso é uma doação. Marco, mas a doação ela é isenta. Realmente a doação é isenta. Dê imposto de renda. Dê imposto de renda. No caso dessa pessoa, ela ganha mais do que 200 mil de doação. Ela tem um movimento bem alto. Mensalmente. Até porque a família é bem abastada. E ela tem movimentação. Veículos de alto valor, patrimônios de alto valor. Hoje o patrimônio dela é acima de 800 mil, obrigado a declarar imposto de renda. Rendimentos isentos não tributáveis, no caso de uma doação, acima de 200 mil, obrigado a declarar imposto de renda. E independente de você ser obrigado ou não, eu sempre defendo que você faça a declaração. Porque aí você está deixando um lastro. O fisco vai acompanhar como é que está essa evolução do seu patrimônio. Então essa pessoa específica, ela deveria fazer a declaração por vários critérios, pela renda isenta que ela tem acima de 200 mil, pelo patrimônio acumulado que tem acima de 800 mil, 200 mil para rendimento isento, 800 mil para patrimônio. E ela deveria pagar o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Morte de Doação. Não é um imposto federal, é um imposto estadual. E isso é uma outra fonte de renda que o contador pode fazer. O contador pode ter. Imposto sobre transmissão, causa morte e doação, que você gera lá no site da Secretaria da Fazenda do seu estado. Aí você tem que ver a regra do ITCMD no estado que você opera, no estado que seus clientes operam, essa doação, essa transação, para que você tenha essa renda extra.
Né? Lembrando, doação isento de imposto de renda, mas o ITCMD o Estado cobra. E nos últimos anos, vários clientes têm recebido uma cartinha porque colocaram na declaração e fizeram doação para filhos, doação para parentes, doação para quem quer que seja, e não recolheram o ITCMD. Então eu tenho que ter cuidado com essa informação que está sendo cruzada. Tá? Está sendo cruzada mesmo. Eu tive um professor que ministrou uma pós-graduação numa faculdade que eu trabalhava, né? Aí eu até indiquei para que convidasse ele, que ele era secretário, ex-secretário da Receita Federal no estado do Pará, aposentado. Ele depois foi até o número 1 da Receita Federal no governo Bolsonaro. E ele foi convidado para ser secretário de Estado do Pará. E a primeira coisa que ele fez na hora que ele assumiu foi entrar em contato com a Receita Federal solicitando todas as declarações de imposto de renda com base no Pará que tivessem declarado doações nos últimos 5 anos. E 30 dias depois da nossa aula, começou a chegar as cartinhas para os nossos clientes e eles ficaram desesperados que tinham que pagar. Aí eu falo, pois é, mas isso já foi falado anteriormente. Já foi orientado a você que chegaria o dia do cruzamento da informação. E isso está no Brasil inteiro. Então nós temos que ter cuidado com ele. Um outro exemplo, né, que você pode ter, né, pessoas que ganham prêmios. Pessoas vão lá e ganham sorteios de loteria, ganham prêmios, ganham... Né, e simplesmente acham que não vou declarar, né, porque já foi descontado o imposto de renda. Aí é que você tem que declarar. Porque sorteios, prêmios, etc., é de tributação exclusiva mesmo. São rendimentos de tributação exclusiva, são retenções exclusivas na fonte pagadora. E a pessoa fala assim, não vou fazer. O que tu fizeste com esse valor, com esse dinheiro? Tu enterrou? A maioria aplicou, a maioria comprou bens, a maioria viajou, a maioria está transitando com isso por conta. Está gerando movimento. Então esse valor também deveria entrar na declaração do imposto de renda. Não é só o que você tem de salário, de honorário. Né? E aí, o que os contadores falam quando eu digo assim, declara? Declara tudo isso, tudo aquilo que o cara teve de renda, aquilo que ele recebeu. Declara. Isso vai ajudar na justificativa do patrimônio dele. Aí vem a resposta, mas Marco, a responsabilidade é dele, eu não vou me envolver com isso. Se ele não quer declarar, lavo minhas mãos. Pois é, mas aí é que entra o teu conhecimento, a tua expertise. Aí é que entra o planejamento que tu faz com essa pessoa. É quando tu vai convencê-lo de que o teu trabalho é importante, que o teu conhecimento é valioso, para evitar problemas futuros. Então, nós temos que começar a ajudar a pessoa a planejar. Se ela não conhece a legislação, nós conhecemos. Ou, pelo menos, temos a obrigação de conhecê-la. Lembrando que nós não podemos alegar de conhecimento da lei. Se eu, enquanto contador, um advogado, começarmos a alegar, eu fiz isso porque eu não conhecia a lei, aí nós podemos ser acusados de imperitos. Aí podemos ser levados ao nosso conselho e sofrer penalidade por imperícia. Ou seja, o desconhecimento da área em que você atua. E isso é muito perigoso. Né? A imperícia, a negligência, a imprudência, tudo isso pode levar você a penalidades, né? A respeito do seu trabalho. Então, cuidado com isso. Então, a omissão das informações de rendimentos, além de ensejar a investigação por sonegação fiscal, impedem de termos um acréscimo patrimonial coberto pelas rendas. Lembrando que o patrimônio a descoberto, ou seja, aquele acréscimo patrimonial que eu tenho, que não está justificado pela minha renda, ele é tributável integralmente pelo fisco. Eu tenho uma renda líquida. A renda líquida é o valor do meu rendimento bruto, menos as minhas deduções, informadas ali na declaração, as minhas despesas. Sobrou X valor.
Esse é o rendimento líquido, é o quanto eu tenho de folga financeira para poder aumentar meu patrimônio. E se a minha renda líquida não for suficiente para esse acréscimo patrimonial que eu executei no ano calendário, efetivamente eu posso ser penalizado pela Receita Federal. Porque aí ela vai entender como omissão de receita. Já se esse cara comprou esse apartamento, esse carro, esses bens, esses investimentos, e ele não tem renda declarada suficiente, é porque ele está omitindo receitas. Ele está omitindo alguma coisa. E aí você pode cair em malha. Tá? Então, pelo desconhecimento de muita gente, omite-se informações de bem na declaração, achando que estes itens serão tributados. Está aí outra coisa. Muita gente fala assim, eu não vou declarar minha casa porque eu não quero pagar imposto. Eu não quero declarar o carro porque vão tributar o meu carro. Deixa eu lembrá-los. Os bens e direitos, eles não são tributados no imposto de renda. O veículo vai ser tributado pelo IPVA, o imóvel vai ser tributado pelo IPTU. O que é tributado? É o imposto sobre a renda e o provento de qualquer natureza. O que é tributado? O imposto sobre a renda e sobre o provento que sustentaram, que me deram um lastro, que deram origem daqueles bens e direitos. Então, eu tenho que ter a renda para justificar o meu acréscimo patrimonial. Você vê pessoas aí que não têm renda, não tem nada declarado. Aí, de repente, aparece com um carrão. 300 mil. Aí é que entra a suspeita, né? A Receita Federal tem uma equipe de muitos auditores analisando redes sociais. Por quê? Tem se identificado muito, e não é só com os influencers, tá? Todos nós estamos sujeitos a isso. Sinais externos de riqueza. Então você vê muita operação aí com essas pessoas que são influencers, etc. Muita gente que ganha dinheiro em jogo ilegal, e aí de repente a pessoa não declara que recebeu rendimentos, e aí começa a postar nas redes sociais viagens internacionais, carros no valor de $500 mil, 1 milhão, e aí joias, imóveis, e isso aí já suscita suspeita. E aí é que você entra no radar da arpia, né? Antes a gente falava assim, agora tem o Tiranossauro Rex, que é o computador da Receita, e agora já tem alguns aplicativos com nomes bem interessantes, que é a arpia, né? Que é uma águia mais poderosa do mundo, que ela vê longe e tem capacidade de carregar muito peso, tá? E aí você tem o supercomputador da Receita Federal fazendo cruzamentos o tempo todo, fazendo cruzamentos daquilo que você opera. Por isso que nós temos nota fiscal eletrônica, nós vamos estar em breve, muito em breve, nós entraremos aí com o Drex, que é a moeda digital do Brasil. Aí é que você vai ter o cruzamento total e absoluto das informações, né? Vamos ver como é que vão utilizar essa informação, né? De tudo que você consome, de tudo que você movimenta, vai ser de conhecimento do governo. Então vamos lá. Declaração de imposto sobre a renda e de provento de qualquer natureza. O que é renda? Escreve aqui embaixo para mim. Você sabe o que é renda? Eu sempre faço essa pergunta quando nós estamos nas aulas, né? E eu tive algumas respostas bem interessantes, né? Teve uma moça que falou assim, olha, o que eu sei de renda era um tecido que minha mãe fazia pano de prato, fazia toalha de mesa e etc. Eu falei, também é isso, né? A roupa de renda também tem essa questão do tecido, mas conceito tributário de renda é tudo aquilo que acresce ao patrimônio de uma pessoa proveniente do trabalho e do capital, ou da combinação de ambos. Então, se você tem rendimentos que vieram do teu trabalho
ou do teu capital, ou da combinação de ambos, é o conceito de renda. O meu salário, o aluguel, né? O salário é proveniente de quê? Do teu trabalho. O aluguel é proveniente do teu capital. Investiste no imóvel e tu está tendo o retorno daquele capital investido. Rendimentos aí de investimentos em bolsa, fundos imobiliários, proveniente do teu capital, daquilo que tu investiste para poder fazer. Então esse é o conceito de renda no imposto de renda. Então qualquer valor que tu tenha proveniente do teu trabalho, do teu capital, ou da combinação de ambos, tem que ser declarado no imposto de renda. Proventos de qualquer natureza. Acréscimo patrimonial que não provém nem do trabalho e nem do capital. Então, quais são os principais exemplos que nós temos aí de proventos de qualquer natureza? Prêmio de loteria, herança, doação, pensão, apostas esportivas, as bets da vida, que estamos aí esperando uma regulamentação mais correta. Esse ano nós tivemos muita gente que estava com dificuldade de declarar o que eu ganhei no Tigrinho. E eu cheguei a conversar com alguns auditores. Assim, como é que faz essa declaração? E aí ele falou assim, olha, é muito complicado porque é uma atividade legal. É uma atividade legal. O Tigrinho ainda, né? Não foi regulamentado, e aí é muito complicado você fazer isso. Estou colocando na minha declaração rendimentos que não são legalizados, mas aí você tem que declarar. Aí eu tenho que ver quem foi que pagou, de onde que veio. A maioria deles veio do exterior. E aí você lança lá em rendimento recebido de pessoa física e do exterior, para ser tributado integralmente. Pode ensejar investigação? Pode ensejar investigação. Aí eu paguei o imposto sobre aquilo, eu estou quite com a Receita Federal, mas aí eu posso ter problema com a Polícia Federal, que aí é renda ilegal mesmo. Então tem que ter cuidado com isso, tem que ver se regulamenta de vez, porque não tem mais jeito. Eu acho que as bets tomaram conta de tudo, principalmente o esporte. Eu sou contra, mas paciência, né? É o que está movimentando aí. Só o Brasil nós tivemos um prejuízo, a população brasileira teve um prejuízo com investimentos em bet acima de 20 bilhões. Então é um problema muito sério, porque as pessoas estão deixando até de comer para jogar, esperando o milagre, né? Eu fiz um jogo aqui, virei milionário de uma hora para outra. Não acontece assim. Ninguém vai elaborar um jogo para que quem investe ganhe, né? Quem elaborou é que vai ganhar. E isso é um problema, porque vira um vício. Conheço pessoas que já perderam fortunas só com o vício do jogo. Então, o fato gerador do imposto, quando é que eu vou declarar a renda e o provento de qualquer natureza? Quando o contribuinte tiver disponibilidade econômica. O que é a disponibilidade econômica? O dinheiro está com o contribuinte. O dinheiro está com o contribuinte. E aí ele tem direito a receber aquele valor. Está disponível. No dia que tu recebe o teu salário, disponibilidade econômica. Virou o mês, tu tem disponibilidade jurídica. Tu tem a disponibilidade jurídica que tu tem o direito de receber aquele valor. Tem o direito de receber aquele valor. Então, na declaração do imposto de renda das pessoas físicas, nós devemos considerar a disponibilidade econômica. O que entra na declaração do imposto de renda? Efetivamente, aquilo que você recebeu e aquilo que você pagou durante o ano calendário da pessoa. Então, nós temos que ter essa consciência. É só o que foi efetivamente ganho e o efetivamente pago no ano calendário. Lembrando que ano calendário é o ano em que você executou as suas receitas e as suas despesas. O ano que você efetivamente teve a sua receita recebida. Eu tive um salário, mas eu não recebi. Eu não declaro daquele ano calendário. Eu declaro em outro ano calendário. O exercício é o ano em que eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda.
Tá? Aí eu sou obrigado a declarar no exercício. Exercício é no calendário. No calendário, ano corrente. Exercício, o ano em que eu tenho que fazer a declaração. E aí nós temos vários tipos de rendimentos. Rendimentos tributáveis, rendimentos isentos não tributáveis e rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Dependendo de que você faz com a sua renda, você vai incorrer aquilo, em alguma dessas características. Tá? Aí eu vou dar um exemplo sobre alguns rendimentos que muita gente acha que não tem que declarar, mas pela declaração, pela legislação, é rendimento. Pessoas que ganham benefícios. Vamos lá, tem um exemplo de um amigo que ele fazia a declaração de imposto de renda. Não sei se vocês conhecem o Projeto Jari. O Projeto Jari é um projeto muito grande que tem lá no interior do Pará, aí em Porto Trombetas, e ele ganhava o seu salário, e aí como é um local longe de tudo, né, longe da capital, longe dos grandes centros, e ele, para ir trabalhar lá, ele tinha uma boa renda. A Jari Celulose dava a casa para ele morar, né, uma casa boa, uma casa com 3 quartos, com piscina e tudo mais, com água, luz, telefone, tá, tudo bancado pela empresa. E aí ele tinha aquela renda. Ele chegava e falava assim: ó, Marco, tá aqui o meu rendimento. Ele falava assim: não, mas e o que tu ganhas in natura? Não, mas como assim? Tu tem aqui o aluguel, tu tem água, luz, telefone, que tu não pagas. É tudo pago pela empresa. Ah, mas eu tenho que declarar isso? Pela legislação, sim. Pela legislação, sim. Você tem que declarar esse rendimento in natura. Porque, querendo ou não, ele está acrescendo a tua renda. Ele está acrescendo o teu rendimento. Sim. Então você tem que efetivamente fazer essa declaração. Ah, mas como é que eu vou declarar? Porque se não tem aluguel, não é alugado a vila, né, que foi criado, não foi alugado aquilo. Tem que fazer na região quanto é que vale uma casa equivalente àquela. Quanto é que é o aluguel de uma casa equivalente a essa que eu tenho? 3 quartos, com piscina, etc., no bairro e tal. E aí você vai pegar esse valor e vai lançar como rendimentos na sua declaração. Ele vai contribuir com aquilo. Que é uma coisa também que é uma renda que você tem. E ninguém considera isso, mas se tiver um cruzamento entre as empresas, que elas informam isso, se elas lançam na ECD, na contabilidade delas, a Receita sabe. Digamos que você tem, final do ano está chegando, e aí está lançado lá no balanço da empresa que tu está devendo 20 mil reais de um cartão, de alguma coisa que você fez. E aí chega final do ano, a Receita fala assim: olha, não me paga 20 não, me paga 5. Então você tem uma dívida de 20, mas você vai pagar só 5. Você sabia que essa diferença de 15 mil entre a tua dívida e o que tu vai pagar é uma renda tua? Porque no conceito de rendimento, do imposto de renda, é um acréscimo patrimonial. No conceito de receita, né, na contabilidade, o conceito de receita é quando há um desaparecimento de um passivo sem o desaparecimento equivalente de um ativo. Então eu tenho lá um passivo de 20 mil, que é uma dívida, e no meu ativo eu vou quitar esses 20 mil só com 5. E aí, o que o conceito tributário diz? Que esse desconto, que a maioria é condicionado, ele tem que ser tributado pelo imposto de renda também. Tá? Então nós temos que ter o conhecimento de tudo que tem que ser declarado. E nós temos que dizer para o cliente qual é o risco de não ser declarado. Tenha isso para você. Ninguém tem renda, tem provento, tem acréscimo para enterrar. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós estudamos para ter um melhor investimento, para ter uma renda, para ter uma vida boa, para poder gastar no nosso lazer, para dar conforto para a nossa família, para comprar bens, para comprar direitos, para adquirir direitos. Né?
Então isso é o que nós temos que falar para o nosso cliente. Ninguém está ganhando dinheiro para deixar enterrado. Mesmo que você não declare, em algum momento esse valor vai aparecer. E aí é que vai ter a fiscalização da Receita Federal para saber de onde veio esse recurso que tu está comprando uma casa. Ah não, mas eu comprei um carro, mas esse carro não está no meu nome. Mas eu que uso ele. Beleza, um dia tu vai vender esse carro. E aí o dinheiro vai para a conta de quem está no nome ou para a tua conta? Como é que tu vai fazer? Ah, eu tenho uma casa aqui, mas eu não tenho, a escritura não está no meu nome. Aí tu vai vender essa casa. Esse dinheiro vai transitar por onde? Para cada por cima vender por 500. Tu vai andar com uma mala, tu vai colocar na conta da pessoa que está o nome, regulariza tudo isso para evitar problemas depois. Tem muita gente que fala assim, ah, mas pô, o cara construiu com tanto trabalho, agora vai ser confiscado. Se ele não justificou a renda para ter aquele patrimônio, pode ser confiscado. Tá? Ele pode ser demandado um imposto altíssimo, com juros e multas, pela sonegação, pela omissão da renda que justificou aquele patrimônio. E mais, pela omissão do patrimônio. Ele não declarava, porque não estava no nome dele, mas ele está com a posse. O que eu lanço de bens e direitos? Vamos ter uma live só para falar de bens e direitos. Mas vou deixar um spoiler. É posse ou propriedade. Tá? Em 31 de dezembro, quem teve a posse ou propriedade, quem assume o risco, tem que declarar o bem na declaração. Então, pessoal, nós tratamos hoje sobre quais são os rendimentos, alguns dos rendimentos que são obrigados a declarar no imposto de renda. Lembrando que esse é o projeto e IRPF não é para quebra-galho. Nós defendemos que para fazer imposto de renda não é só preencher campo, eu tenho que saber o como e o porquê fazer, principalmente por que declarar cada campo. E contadores, bom dia aí para meu amigo Paulo Cunha, grande fera no departamento pessoal, Silvia, Josi, obrigado pela presença. E eu queria falar para os contadores que nós ensinamos como faturar mais de 10k todos os meses só com imposto de renda de pessoa física. Só com pessoa física você consegue ter uma renda superior a 10k. Tá? E nós ensinamos você como você consegue isso, com estratégia correta, com público-alvo correto, aplicando todas as ferramentas que estão disponíveis para a pessoa física. E a obrigatoriedade também. Então, obrigado a você por estar aqui comigo e parabéns por estar buscando sempre conhecimento a respeito daquilo que é inerente à sua profissão. Então, um grande abraço a vocês. Terça-feira, 9 horas da manhã, neste canal, Prof. Macedo, nós estaremos aqui novamente para o nosso projeto IRPF não é para quebra-galho. E sigam o nosso canal do YouTube, Prof. Macedo, que todas as nossas lives e muito mais estarão disponíveis lá para que nós tratemos sobre imposto de renda de pessoa física. Um grande abraço a todos, uma quinta-feira abençoada e se cuidem.